Olá, eu sou Adriana, sou psicóloga, eu sou funcionária da Prefeitura de Vidal Ramos e atualmente eu trabalho como psicóloga na unidade de saúde e também na clínica Vivari no centro da cidade. Eu fui convidada pela Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos para estar conversando um pouquinho com vocês sobre o Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo, ele surgiu, né, em função da história de um garoto, de um adolescente, o Mike M., né, um garoto de 17 anos, adolescente americano, que era muito conhecido na sua cidade pela sua generosidade, um menino bondoso, um menino alegre, carismático, de muitos amigos. E esse Mike, ele era muito conhecido também aonde ele morava, porque ele tinha um Mustang amarelo, um carro, né? Um Mustang amarelo. Então ele era conhecido, o Mike Mustang. E num certo dia, né, ele deixou uma mensagem para os seus pais dizendo assim: vocês não têm culpa, eu amo vocês. E minutos depois, ele atentou contra a própria vida, na garagem da sua casa, atrás do Mustang amarelo. E aí, no enterro, no velório desse garoto, a família e os amigos, como ele era muito carismático, de muitos amigos, resolveram fazer uma caixa, né, com 50 bilhetinhos dentro, dizendo: você não está sozinho, peça ajuda. Esses bilhetinhos eram quadradinhos, e no bilhetinho eles colocaram um lacinho amarelo. E aí o Setembro Amarelo nasce, né, com essa cor de definição em função do Mustang amarelo do Mike. E a partir daqueles bilhetinhos que foram colocados na caixa no velório, todos foram retirados, as pessoas começaram a procurar ajuda. Aqui no Brasil, a partir de 2015, né, o Instituto de Psiquiatria, né, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, também começaram a tomar frente, né, dessa campanha do Setembro Amarelo. Inclusive, se vocês procurarem na internet, existe uma cartilha, né, uma cartilha muito importante sobre o suicídio. Ela é bem simples, bem didática, bem de bastante fácil entendimento. Então, quem tem curiosidade pode procurar, né, lá essa cartilha, ou pode até ligar para mim, que a gente indica como encontrar essa cartilha. E o suicídio, na verdade, ele é o quê? É quando a pessoa, ela atenta contra a sua própria vida, né, e a consequência final disso é a morte. Mas não entendam essa morte no sentido literal da palavra. Muitas vezes a pessoa, ela está buscando o quê? A morte para sua dor, a morte para o seu sofrimento, a morte das suas inseguranças. É quando a pessoa não encontra mais sentido, né? A gente fala que ela fica tomada por um sentimento de desvalia. Ela acredita que ela não vale mais nada e que a vida dela não vale mais a pena. Então, o que ela busca, né, é o término desse sofrimento. O suicídio, para a gente entender, né, a ideação suicida, a ideia de atentar contra a própria vida, ele não vem por si só. Ele está sempre associado, ele está geralmente associado a transtornos mentais. O número 1 do transtorno mental que está associado ao suicídio é a depressão. A tão conhecida depressão e, infelizmente, tão desconhecida, né? A depressão são sentimentos que a pessoa começa a desenvolver, né, de muita angústia, tristeza, desespero, começa a ter alterações orgânicas como insônia ou hipersonia, falta de apetite ou comer demais, começa a ficar mais isolada, não quer mais ver os amigos, algumas pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem sair da cama, enfim. Então, a depressão é o primeiro transtorno que está associado, né, ao suicídio.
e a gente sempre orienta as pessoas, né, através também das nossas agentes de saúde aqui de Vidal Ramos, se você tem sintomas depressivos ou acredita que possa ter, né, procure ajuda, né, procure orientação profissional. O segundo transtorno que o suicídio está associado é o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, explicando de uma maneira muito sucinta e simples, é uma oscilação de humor e comportamental, né, que a pessoa começa a desenvolver entre picos depressivos e picos de euforia, né? Então, começa a ter essa oscilação de humor. E o terceiro transtorno que está associado ao suicídio é a utilização de substâncias psicoativas, aí muito relacionado aos nossos jovens, né? Até porque o índice de suicida jovem é muito grande no mundo, né? Então, o fato de estar consumindo alguma substância que altera o seu humor, que altera o seu comportamento, também é uma das causas, né, um dos fatores que levam ao suicídio. É importante falarmos sim do suicídio, né? Porque a falta de informação, o medo de poder falar sobre o assunto, o medo de buscar ajuda, a insegurança em relação a isso, é que leva, né, a gente ter tantos casos. O suicídio, ele tem tratamento, ele tem cura, porque se nós tratarmos esse transtorno, né, a pessoa está depressiva, se ela puder tratar a sua depressão, a ideação suicida também vai desaparecer. Então, é muito importante que se procure ajuda, né? A unidade de saúde de Vidal Ramos, o hospital de Vidal Ramos, médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais da saúde, nós somos treinados e preparados para fazer essa escuta e para dar o encaminhamento necessário para quem precisa. Se de repente você está sentindo, né, tá vindo na sua cabeça esses pensamentos de morte, ou está sentindo que possa estar ficando depressivo, né, ou está se envolvendo com substâncias psicoativas, está bebendo álcool em exagero, começou a provar algum tipo de droga, e você não se sente seguro de procurar uma unidade de saúde, procure a pessoa que você confia. Se abra com alguém que você confia. O padre da sua igreja, o pastor da sua igreja, alguém que você tenha muita afinidade. A gente tem certeza que essa pessoa vai saber encaminhar você para um tratamento adequado. Eu acho importante falar de alguns mitos, né, que às vezes a gente escuta no senso comum e muitas vezes algumas pessoas perguntam para a gente. Eu separei alguns mitos mais comuns, né, até para esclarecer. Então, por exemplo, assim, um deles: o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem o pleno direito ao livre arbítrio. Nós temos direito, sim, né? Nós somos livres para fazer escolhas, para pensar, para tomar decisões. Só que 97% dos suicídios, eles estão relacionados aos transtornos mentais que eu falei para vocês. Depressão, transtorno bipolar, utilização de substâncias psicoativas. Então, se 97% está ligado a um transtorno, significa que esse transtorno precisa ser tratado. Então, a pessoa, ela não está conseguindo tomar decisões e fazer as escolhas por si próprio, e sim em função de um transtorno, de uma situação de doença que ela está vivendo. Outras coisas que a gente escuta muito no senso comum: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, elas querem apenas chamar atenção. Gente, isso é falso. A grande maioria dos suicidas, né, eles dão sinais, eles dão indícios de que eles vão fazer isso. A grande maioria começam a postar coisas nas redes sociais, às vezes dizem para alguém: eu tenho vontade de me matar. 97% das pessoas dão indícios de que vão se matar. Outro mito: quando a pessoa se sente melhor, se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em se suicidar, em um momento seguinte passa a se sentir melhor,
significa que o problema já passou e que a gente não precisa mais se preocupar. Também é falso. Muitas vezes, quando uma pessoa está muito deprimida ou ela está vivenciando uma situação dessa que ela se sente melhor, ela pode simplesmente estar se sentindo melhor pelo simples fato de ter decidido que ela vai se matar. Então, isso gera muitas vezes um alívio e você já deve ter ouvido falar muitas vezes assim: nossa, aquela pessoa, ela estava tão deprimida, ela estava tão para baixo e de repente, quando ela melhorou, foi onde ela tentou contra a própria vida, né? O simples fato de ter tomado a decisão pode trazer um alívio para a pessoa. Outro mito: não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco de forma alguma. Nós precisamos falar muito sobre isso para que as pessoas se encorajem a buscar ajuda, para que as pessoas entendam que existe tratamento e existe cura para essa doença. Então, lembre-se, você não está sozinho. Um grande beijo a todos.